Oi pessoal, Policial Nerd aqui, e hoje eu gostaria de expor os motivos que me levaram a escolher a Polícia Militar do DF como profissão. Aproveitar também para expor algumas curiosidades sobre essa minha passagem, entre paisano e militar, e colocar também algumas considerações que eu acho pertinentes para quem está buscando a carreira militar, e mais precisamente de policial militar. Convido vocês para se inscreverem no canal, dar um like e compartilhar, porque isso fortalece pra caralho e me ajuda a continuar produzindo conteúdo para vocês. Beleza? Vamos ao vídeo. A primeira profissão que eu escolhi não foi a Polícia Militar do Distrito Federal. Eu quis ser oficial de inteligência da ABIN. E aí eu estudei bastante para esse primeiro concurso, mas não foi suficiente. Eu quase fui chamado, mas não deu certo. Quando eu vi que não daria mais para seguir a carreira de oficial de inteligência na ABIN, eu tinha que seguir algum rumo na vida. Meu pai me incentivou para fazer o concurso da PM. Na verdade, a pergunta dele foi: filho, por que você queria passar para o concurso da ABIN e por que o concurso da PM não é atraente para você? Eu falei: pai, eu queria me transformar como ser humano, ter experiências incríveis, viver uma vida fora do comum, não ordinária. Eu nunca fui uma pessoa que gostou de trilhar os caminhos que todo mundo percorre, E ele me convenceu de que a PM tinha esse mesmo propósito, poderia ter esse mesmo propósito, poderia ter, inclusive até melhor, poderia me trazer coisas ainda mais fantásticas, um aprimoramento de caráter mais vantajosos para mim. Então, por que não? Eu encarei. E o primeiro problema é que eu era muito sedentário, franzino e tudo mais. Então meu foco foi mais aprimoramento físico, porque intelectualmente eu estava razoavelmente preparado, mas fisicamente não. Inclusive, uma curiosidade, na prova física no TAF, a parte de corrida foi muito incrível, porque eu fui o último a conseguir passar, e os pais dos alunos que vieram torcer para os filhos, lá que estavam correndo, os filhos foram bem pra caramba, e os pais viram que tinha eu lá e que eu queria muito, e eles começaram a torcer por mim. Achei muito incrível. Foi a primeira vez que eu vi que a vida estava me conduzindo para um caminho específico. Depois de ver que eu tinha passado no TAF, foi aí que eu percebi que o sonho se tornou realidade. E eu seria de fato PM. E algumas coisas eu comecei a considerar que eu não havia considerado antes. Foi quando eu percebi que a Brasília não é uma região pacífica. Em outro vídeo eu já mostrei para vocês que Brasília não é bem o que as pessoas costumam pensar. Brasília não é todo o Distrito Federal, mas a polícia do Distrito Federal, ela engloba tudo, Então, regiões como Ceilândia, Planaltina, fazem todas essas regiões fazem parte do trabalho, e eu teria que cobrir tudo isso. Eu teria que lidar com pessoas que eu não estava acostumado e em situações que eu não estava acostumado, Na época, 2010, 2011, a maior favela da América Latina ficava em Brasília, Era o pôr do sol junto com o sol nascente ali, uma coisa só. Hoje em dia eu acredito que não seja mais a maior favela da América Latina, mas na época que eu fiz o concurso ela era sim a maior. Inclusive tem uma boa diferença aqui que também é bom de considerar antes de entrar na Polícia Militar do Distrito Federal. A Brasília é violenta, o Distrito Federal é bastante violento, a região do entorno do Distrito Federal estão entre as mais violentas do mundo. E tudo isso afeta muito o serviço. A diferença entre o Rio de Janeiro e o Distrito Federal é que no Rio de Janeiro você tem as regiões que você sabe se entrar vai dar ruim. Você vai ter confronto, é uma região que o Estado... Engraçado pensar isso, O Estado não entra, o Estado não controla. Mas no DF, você está numa região perigosa,
ela é habitualmente patrulhada, você não sabe quando vai acontecer um tiroteio, você não sabe o que esperar. O segundo ponto que eu acho interessante vocês considerarem antes de entrar na Polícia Militar do Distrito Federal. Aqui o princípio, que não é dito, um princípio subliminal, um princípio que ele existe, as pessoas sabem dele, as pessoas lidam com ele, mas ele não é teorizado, ele não é explanado. É o princípio da torologia. As coisas na Polícia Militar são feitas na tora. Muitas coisas são feitas na tora. Isso significa que você, no seu curso de formação, você não vai ser preparado para todas as situações que você vai lidar na rua. Você vai perder, não é que perder muito tempo, você vai ficar muito tempo se preparando para saber as nuances do militarismo, como marchar, como se portar, como prestar continência. Isso é bacana, isso ajuda a criar o caráter, né? Mas isso na rua é irrelevante. Quando você for, você vai passar, caso você queira. Se você for trabalhar em lugares como... Não vou citar lugares. Regiões mais afastadas do centro, você vai perceber que o militarismo, ele... não é que ele some, ele existe, claro. A legislação não muda. Mas ele fica mais suave, né? Você, na rua, o seu comandante de viatura, um sargento, você, cabo, soldado, você não fica prestando continência para ele toda hora, né? E ele responde como comandante, ele vai te orientar e dar ordens como comandante, mas ao mesmo tempo você tem autonomia. Não é igual um recruta do exército, por exemplo. Você vai ter autonomia, você vai tomar decisões que vão ser fundamentais para o bom andamento do trabalho, decisões que podem afetar a vida e podem ocasionar a morte dos seus companheiros, e decisões que você vai tomar em segundos. Tudo isso vai ser parte do trabalho. Você não está no exército, você não está esperando uma guerra externa, você vive uma guerra todo dia, mas uma guerra interna, uma guerra velada. Companheiro. Terceiro ponto. Nem todo mundo tem um perfil, e aqui eu não me refiro a uma atenção que a gente tem que ter consigo mesmo. Você já escolheu a profissão. Mas os companheiros que vão estar trabalhando com você precisam estar minimamente alinhados com os ideais, ou pelo menos as virtudes que fazem um policial ser um policial, né? Você vai depender da boa conduta, da atenção e da disciplina da pessoa que está do seu lado. Não adianta, ninguém é super-homem. Numa ocorrência você vai ter o seu trabalho, você vai ter a sua missão ali. E se o guerreiro do seu lado não estiver executando o serviço de forma correta, é a sua vida que vai estar em risco, não só a dele também, mas a da equipe inteira vai estar em risco quando uma das engrenagens, um dos policiais não estiver com o mínimo necessário para executar o serviço. Isso me lembra os espartanos, né? Eles não aceitavam ninguém com deficiência e tal, porque a linha de escudo tinha que permanecer unida, né? E é a mesma lógica. A guarnição, a equipe tem que estar em sintonia e tem que estar dominando o mínimo do que se pretende, né, para ser um policial. Esse foi um vídeo feito no improviso. Eu queria ter, na verdade, feito um outro vídeo para vocês, mas não deu certo, porque eu teria que ter investido um dinheiro que eu não tenho. Essa é a verdade. Esse canal, ele não vai ser só sobre polícia, sobre as dificuldades que eu tive e que vou ter, mas é um canal que eu queria crescer junto com vocês. Vocês perceberam que desde o primeiro vídeo até agora eu mudei um pouco? Na verdade, eu acho que eu mudei muito. Eu estou aprendendo a fazer vídeos e não só isso, eu estou aprendendo tudo. Eu estou evoluindo com vocês. Essa é a pegada que eu queria nesse canal, sabia? Eu quero interagir com vocês, crescer junto e sempre sair da zona de conforto.
crescer, né? Estou até redundante aqui falando bastante a mesma coisa, mas o que eu quero dizer é que esse canal não é só sobre polícia, é sobre a vida, sobre as coisas que eu acho relevante. Então agora sim eu vou ficando por aqui. Obrigado por ficarem até o final e eu estou muito feliz, cheguei a 26 inscritos, eu nunca pensei que isso ia acontecer, então muito obrigado por cada um de vocês me deixam muito motivado a continuar produzindo conteúdo e vamos criar uma comunidade, vamos conversar sempre. Eu não vou ser aquele tipo de cara que cresce e de repente esquece que tem inscritos e não é a minha proposta. Eu quero ter sempre essa pegada, não vou contratar ninguém nunca, né, pra ficar fazendo edição pra mim. Eu quero que o canal tenha essa pessoa comum pra pessoa comum, conversando, vivendo, sentindo. E é isso, gente. Já falei demais. Valeu.